pai, me desculpa por eu estar vivendo uma vida muito melhor que a sua. A princípio, essa frase pode soar estranha, mas foi exatamente isso que um paciente meu carregava em seu peito, em sua mente, e que durante uma terapia ele vivenciou tudo isso. E você pode estar se perguntando, ou se questionando, que você não carrega a culpa, mas o fato é que ele também não carregava a culpa conscientemente. Mas inconscientemente essa culpa impactava negativamente os seus comportamentos e os seus atos, o impedindo de agir e o fazia procrastinar. Mas a primeira coisa que você precisa entender então é que a culpa não vai te ajudar. E eu te garanto, você provavelmente já fez alguma coisa, uma, duas, várias coisas, que você se arrepende hoje. Essa é uma experiência compartilhada pela maioria das pessoas. Uma vez que cometer um erro é normal, faz parte da vida. Não há como crescer sem que a pessoa cometa um erro. Os erros são artifícios de adquirir sabedoria, de aprender, de se transformar em alguém melhor. Através deles, conseguimos identificar onde não estávamos acertando, onde precisamos melhorar, avaliar a nossa caminhada, para assim traçar um novo plano de ação e assim galgar novos sonhos e superar dificuldades. Os erros também nos mostram que determinadas ações, decisões e palavras não funcionam para um bom relacionamento e que assim precisamos evitá-los ou melhorá-los. Mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo que o erro faz parte do processo, a culpa é um mecanismo que se aloja na nossa mente como um vírus e faz a nossa mente perder performance, parar de agir, gerar muita perturbação física e emocional. E se você já sentiu uma ou várias vezes o sintoma da culpa, fica comigo até o final desse vídeo. A culpa é um sentimento que aparece quando nos arrependemos de alguma coisa. Pode ser de uma conduta, uma palavra, uma decisão ou até mesmo um pensamento. Quando, teoricamente, para nossa mente, fazemos algo errado. E assim a culpa então se expressa, gerando um grande sentimento de arrependimento, de remorso, como se realmente ela fosse nos precaver de errar novamente, ou nos proteger de magoar as pessoas, ou de desapontar o papai e a mamãe. Porém, muitas vezes, a culpa se manifesta de maneira disfarçada e a gente nem percebe que ela está agindo nos nossos dias. Pessoas que agem com uma autocrítica enorme, autocrítica essa que emerge de memórias do seu passado, de coisas que aconteceram e que passam pela sua cabeça. Medo das outras pessoas descobrirem o que você fez ou como você é realmente. E, sobretudo, a sensação desagradável na boca do estômago que acompanha a certeza de que você machucou alguém e que você é a pior pessoa do mundo. Mas o fato é que é impossível evoluir sem errar. É impossível agir, crescer, se desenvolver sem realmente fazer alguma coisa que fuja ao seu controle, que decepcione alguém ou que não traga a validação que você espera. Alguns indivíduos sentem culpa em um nível muito mais intenso do que outros, devido às suas experiências de vida, personalidade e criação, e, sobretudo, a cultura que você vive. Era o caso daquela paciente que, quando se encontrou com o pai, na mente dela, carregava uma culpa enorme da vivência que ela tinha nos dias atuais. Isso porque, na sua infância, o pai vivia uma escassez muito grande e mesmo agora, na fase adulta, ela já tinha uma condição financeira muito melhor, mas infelizmente ela ainda não conseguia ajudar o pai. O fato é que essa culpa fazia com que ela travasse para alcançar níveis melhores. Outro caso muito importante é o caso de uma paciente meu, onde ele carregava a culpa de querer algo muito maior. Isso porque na infância ele ouvia sempre a frase: Joãozinho, você precisa dar graças a Deus a tudo que você tem. Porque tem gente passando fome. Olha, você tem uma casa, você tem um lar, você tem uma família, você tem saúde. E assim essa frase, esse aprendizado,
gerava um sentimento de culpa de querer algo melhor, como se ele estivesse roubando algo das pessoas que não tinham o que ele desejava. E são esses exemplos que muitas vezes geram uma culpa que você nem percebe que está nos seus dias. Uma culpa que faz você procrastinar, uma culpa que faz você não desejar o dinheiro como deveria, uma culpa que diz que querer dinheiro não é bom. Então, pense no seguinte cenário, uma criança que é levada a pensar que nada do que ela faz é bom. Por exemplo, ela se torna uma pessoa mais propensa a sentir culpa. Esse sentimento também é motivado quando pensamos em ter uma vida muito boa, como eu falei agora. Isso porque a sua mente se compara com as pessoas que não têm essa vida. E na sua mente está gravado, então, que é injusto você desejar algo melhor. E essa pessoa, então, pode se sentir culpada por ter uma condição financeira melhor, uma vida melhor, mais férias, uma escola melhor para o próprio filho. Ela pode sentir culpa por algum tipo de preconceito que um grupo específico sofre. Outro exemplo desse tipo de culpa é a síndrome do sobrevivente, a qual acomete indivíduos que sobreviveram a um evento trágico, enquanto outros não, como por exemplo acidentes de trânsito. E esse sentimento pode persistir até que a pessoa simplesmente resolva as feridas emocionais na sua mente. Só que a grande maioria das vezes, apenas pedir desculpas não é o suficiente. Mesmo tentando consertar o erro, mesmo se esforçando demais, essas pessoas têm um alívio imediato. Porém, o que ficou gravado no seu subconsciente se torna uma verdade absoluta. E apenas palavras, atos, gestos externos não são suficientes para remediar a situação de maneira verdadeira. E, portanto, então, ela se sente culpada, porque no fundo, na mente dela, ela não pode consertar o erro. Ficou gravado que o que ela fez ia contra os valores do papai, da mamãe, da sociedade, dos seus valores religiosos. Como ter causado um ferimento eterno ou uma morte a alguém. Quando nós ferimos valores intocáveis da nossa vida, a nossa mente grava isso como algo que não deve ser feito novamente. E isso fica gravado como um programa padrão. E assim, essa pessoa, por mais que ela se esforce para vencer tudo isso, na mente dela vem pensamentos recorrentes que fica dizendo, e se eu não tivesse feito isso ou aquilo? Criando cenários para mudar aquele resultado. Coisas que ela poderia ter feito de maneira diferente, que trariam um resultado diferente ou um sofrimento diferente. Isso acontece muito com maridos que traíram a esposa e a família. E eles ficam lutando contra esse sentimento que os corrói por dentro, até que seja realmente tratado. Pois, de fato, a culpa e o remorso não os impede de trair novamente. E também não os torna o pai e o marido que eles desejam ser. E no fundo, então, a verdade é que dificilmente essa sensação de culpa vai sair enquanto você não tratar a origem de tudo isso. E por mais que você tenha sentido culpa em algo que aconteceu na sua vida adulta, todos esses aprendizados estão correlacionados com as suas experiências do passado. Experiências que gravaram comportamentos, aprendizados, arquivos que dizem o que é certo e o que é errado. E dessa forma, tudo que ficou gravado na sua infância faz você sofrer por estar fugindo desses padrões. Então pensa numa pessoa que simplesmente quer ter uma vida mais feliz e ela começa a trabalhar muito, ela começa a se esforçar muito, mas de alguma forma ela fica mais ausente com o filho e com a esposa. E isso vai afastando a família, criando uma certa insegurança na esposa, um certo sofrimento para o filho. E depois que o pai, o marido, tenta resolver esse problema, fica gravado ali uma culpa, como se a busca pelo dinheiro tivesse sido ganância, tivesse causado mal. E assim ele nunca mais consegue voltar a agir,
criando um novo marido, um novo empresário, uma nova forma de agir. Porque de fato existem milhões que ele não imaginava. Mas a culpa faz ele travar. E assim faz ele acreditar que não existe uma solução além de ele parar de agir. A culpa faz as pessoas congelarem, procrastinarem, deixarem a sua essência e os seus desejos de lado para viverem vidas monótonas e sem graça, criando quase uma depressão, um estado deprimido de ser. Aliás, compartilha comigo. O que você já fez na sua vida que você sentiu muito culpado e que talvez você carrega até hoje? E assim, voltando àquele exemplo, essas pessoas temem agir novamente por se sentirem culpadas. Culpadas da infelicidade do outro, culpadas por fazerem o que o papai e a mamãe disseram para não fazer. Então existe um alerta na mente dessas pessoas, que por mais que elas se esforcem para ter as atitudes e as palavras corretas, os atos corretos, no fundo elas sentem medo de causar o mesmo mal. E na grande maioria das vezes, elas travam, elas congelam. E em todos esses cenários, o estresse e a ansiedade são estimulados. Uma pressão interna, a preocupação contínua, quase imbatível, é uma das características da culpa. Além de provocar inquietação, também causa baixa autoestima, dúvidas e vergonha. E em certos casos, quando se sente muita culpa pela morte de alguém ou por ter sobrevivido, ela pode desencadear também condições como depressão, ansiedade e quadros de TAG, transtorno de ansiedade generalizado. E se você sente, então, que alguns desses sintomas estão dominando a sua vida, percebe que muitas vezes existem gatilhos emocionais, como um alerta, fazendo você depreciar o dinheiro, se afastar de uma vida melhor, se afastar de criar novos relacionamentos, tentando evitar a tentação. Saiba que existe uma culpa hoje que está dominando os seus dias e que entrou na sua vida, nas suas experiências do passado. E que enquanto você não mudar tudo isso na sua infância, enquanto você não mudar essas programações de certo e errado, nada vai mudar na sua vida. O fato é que o certo e errado, ele é apenas um aprendizado, porque muitas vezes o que gravou-se como certo na sua infância, hoje talvez não seja tão certo assim. E hoje você pode mudar e você pode construir uma vida melhor para você e para toda a sua família. O fato é, então, que ter culpa não te protege de fazer algo errado. Culpa só serve para te bloquear, para te prejudicar e causar ansiedade. E quanto mais rápido você eliminar a culpa da sua vida, mais rápido você vai ter a transformação que você quer. Então, se você entendeu que a culpa não te ajuda em nada, só prejudica a sua vida e quer eliminar a culpa da sua vida, clica no link aqui na descrição desse vídeo e comece agora a eliminar a culpa da sua vida, agendando a sua sessão inicial comigo. Ah, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com o máximo de pessoas, deixar o seu like e o seu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo.